Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. E a pergunta do dia é: idosos com 70 anos ou mais podem adotar a partilha de bens? Bom dia, Zedu. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. E aí, Zedu, me conta, pode ou não podem? O que é a partilha de bens, Fernanda? Olha só, vamos esclarecer isso antes da gente entrar na pergunta, né? Quando você se casa, casamento, ao contrário do que muita gente pensa, não é só oi, my love, não é só amor, nós temos também uma comunhão de vida. E a comunhão de vida envolve questões econômicas, né? Financeiras, E um regime de bens são as regras que regem o aspecto econômico da conjugalidade. E aqui eu estou falando da união estável e estou falando do casamento, tá, Fernanda? Quando você se casa, você começa a batalhar na vida, um e outro, e, enfim, constroem patrimônio, adquirem bens. E quando há o divórcio, há necessidade de se encaminhar esses bens. E alguns regimes, que a gente vai chamar de regimes comunitários, em alguns regimes, nos regimes comunitários, nós temos que repartir aquilo que foi adquirido em comum. Regimes como o da comunhão universal de bens e o da comunhão parcial de bens têm os chamados bens comuns. Esses bens precisam ser repartidos, ou seja, partilhados. Melhor dizendo, ao fim da relação afetiva, nós precisamos fazer a partilha desses bens, entregar a cada um a sua fração de acordo com o regime de bens. Então, sim, as pessoas que se casaram e estão se divorciando com mais de 70 anos também precisam fazer partilha de bens, Fernanda. Não tem para onde correr. Então, claro, pois não, continua. De bens. Vai depender do regime de bens. Tá? E aí entra uma situação que é muito interessante. Até bem pouco tempo atrás, as pessoas que se casavam com mais de 70 anos tinham como regime de bens obrigatório o da separação total. O que significa? Que eu não tenho bens comuns. Se eu não tenho bens comuns, eu não faço a partilha, a não ser que haja comprovação de que aqueles bens foram adquiridos mediante o esforço pessoal dos dois, tá? Melhorou ou piorou com a explicação, Fernanda? Tá ótimo. É porque foram algumas mudanças, né, que aconteceram aí ao longo dos anos, que ainda pode trazer uma memória confusa disso. Exatamente. E agora, o que está acontecendo? Recentemente, nós tivemos o Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte: olha, o regime de separação obrigatória continua valendo para aqueles que têm mais de 70 anos. Porém, se essas pessoas quiserem ir a um cartório e fazer uma declaração de que não querem aquele regime, que querem um regime comunitário, ok, tudo bem. E aí é que nós temos um problema. E é um problema grave. Por quê? Porque como é que eu vou fazer essa alteração de regimes? Eu vou considerar a partilha com base no regime antigo? Vou partilhar tudo? Isso é um problema, tá, Fernanda? É um problema que a jurisprudência ainda vai ter que debater um pouco mais. Sim. Agora, se for mais de 70 e decide por um modelo, né, de partilha que seja interessante pro casal, mas que traga alguma preocupação para os filhos, isso tem que ir para cartório, é isso? Pois tem muita coisa, né, dos filhos. Eu acho até interessante os filhos quererem cuidar, quererem proteger os pais. E isso é muito bom, né? Mostra carinho, mostra zelo. Porém, nós temos que considerar que não se fazem mais idosos de 70 anos como antigamente. Porque hoje uma pessoa com 70 anos, como regra, é perfeitamente capaz de tomar decisões acerca da sua vida patrimonial, acerca dos seus bens, e de saber muito bem com quem quer repartir ou não.
Então, os filhos podem sim interferir, mas se não houver a interdição, a curatela dos pais, os pais têm autonomia para tomar as decisões. A regra é, apesar dos 70 anos, você é um ser autônomo, você não tem nada que impeça tomar decisões. Ok? Ok. Até porque, note bem, o patrimônio, vamos imaginar, não aqueles filhos que tenham cuidado, zelo, mas aqueles filhos que eventualmente estejam interessados só na herança, porque infelizmente isso também existe, tá, Fernanda? É, lembre-se do seguinte: a herança é só depois da morte. Antes da morte, nós temos a propriedade daquele que eventualmente, se vier a falecer, vai transmitir. Mas até a morte, aqueles bens são daquela pessoa. Isso São aí. da sua mãe, do seu avô, do seu tio, enfim. Então, eles têm autonomia para decidir até o último momento da vida o que querem fazer dos bens. E o que o Supremo fez foi considerar isso de uma forma mais tranquila, né? Então, você tem a regra ainda da separação obrigatória, mas você tem a possibilidade de flexibilização desse regime. Zedu, a gente prega aqui desde o namoro, né? Estabelecer-se acordos, contratos, não é mesmo? Para ninguém ser surpreendido depois. Fernanda, é o que a gente chama de planejamento sucessório. Aham. O planejamento sucessório tem que nascer lá no namoro. Lá, quando você decide casar com alguém, você já tem que estipular um regime de bens que seja compatível com a sua expectativa de vida econômica e financeira. Não dá para a gente dizer, como regra, qual é o melhor regime. Pode ser, em alguns casos, da comunhão universal. Pode ser, em alguns casos, aquele regime da separação. Agora, vamos lembrar o seguinte: nossos tribunais têm ficado bastante atentos ao chamado valor invisível do trabalho, ou melhor dizendo, ao valor do trabalho invisível. O que eu chamo de trabalho invisível? Vamos considerar, Fernando, o seguinte cenário. Você tinha um casal que se casou, qualquer que seja o regime, e seja por questão de cultura, seja por questão de machismo, seja por qualquer questão que seja, ainda que tenha havido a melhor das intenções, um dos cônjuges, e aí entra geralmente a mulher, abre mão do seu crescimento profissional para que o outro cresça. Como é que a gente contabiliza isso? Os bens, ainda que seja qualquer que seja o regime, a partilha, nesse caso, não vai representar a justiça. Por quê? Porque ainda que você partilhe o patrimônio, há uma tendência de que aquele que foi beneficiado por esse acordo do casal, que esse continue ganhando mais, e aquele outro que saiu do mercado de trabalho para beneficiar, que ficou em casa cuidando dos filhos, que já vi casos, Fernanda, por exemplo, de surgirem vagas de emprego no exterior para os dois. E a vaga foi para o marido, porque ainda que a proposta da mulher tivesse sido melhor, foi para o marido por uma questão de um arranjo conjugal. É válido, mas e quando divorcia? Quando divorcia, será que nós não temos que considerar isso? Temos sim. E aí a doutrina e a jurisprudência têm chamado essa necessidade de reequilíbrio de alimentos compensatórios. O que seriam esses alimentos compensatórios? Seria uma espécie de uma indenização não baseada, seriam alimentos, não é nem alimentos, mas não seria baseado naquele binômio necessidade e possibilidade, não. Seria uma apuração que nós teríamos que fazer para aferir quanto aquele perdeu, quanto um dos dois perdeu por conta das opções conjuntas, né? É isso.